E o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para o intervalo entre 4,25% e 4,50%. No entanto, ajustou as projeções para 2025, indicando 2 cortes nos juros, totalizando 50 pontos base, contra os 100 pontos projetados em setembro. A previsão para a inflação subiu para 2,5%, acima da meta de 2%. E a decisão impactou os mercados, com recuo de mais de 3% para o Ibovespa e para o dólar, que disparou ao maior patamar da história, R$ 6,26. E a decisão dos juros dos Estados Unidos é só mais um componente neste cenário complexo que envolve a preocupação com o risco fiscal no Brasil, a escalada do dólar e a subida de tom do Banco Central, que confirmou essa semana que vai elevar a Selic para 14,25% nas próximas 2 reuniões do Copom. E sobre isso eu vou conversar agora com o economista Caio Augusto Rodrigues, do Terraço Econômico. Boa tarde, Caio. Obrigada por estar aqui conosco para entender toda essa conjuntura aqui de fim de ano um pouquinho caótica. Bem-vindo. Boa tarde e, nossa, bota caos nisso. O negócio tá pegando fogo mesmo. Com certeza. Ô, Caio, como é que essa mudança recente no Fed, altera o cenário para os países emergentes? E por isso, os países emergentes, plural. E por como isso, de fato, afeta o Brasil? Porque quando os Estados Unidos, eu estava conversando com outros analistas também me explicando, quando eles seguram a redução da taxa de juros, eles acabam pressionando a nossa moeda. Explica melhor aqui para a gente por quê. No final das contas, a taxa de juros dos Estados Unidos ela é o chamado livre de risco da economia global. Isso significa que quanto mais alta a taxa de juros nos Estados Unidos, mais difícil fica para lugares um pouco mais instáveis ou bastante mais instáveis, mais arriscados, como o caso dos emergentes, como o caso do Brasil, mais difícil fica para você despressurizar via juros. E como que isso afeta o câmbio? Um dos mecanismos que a gente tem de atrair capital é o diferencial de juros reais que a gente tem entre o Brasil e os Estados Unidos. Juro real, no caso, a taxa de juros menos a inflação. Quando a gente tem um cenário em que a inflação ela está saindo da meta consistentemente, deve estourar o teto da meta esse ano, no ano que vem ainda não tem certo controle, nesse relatório de inflação do Banco Central, até 2026 mesmo ainda está um pouco solta a coisa. Quando a gente tem esse cenário, por um lado, e externamente a gente tem o juro americano com menor capacidade de cair, isso são duas pressões, tanto doméstica quanto externa, e no final das contas isso aí bate muito no câmbio, porque desestimula essa entrada de capital. Na verdade, acaba estimulando uma saída, um fluxo de saída maior. Tá certo. E recentemente, o Banco Central, ele realizou alguns leilões para venda de dólar em uma tentativa de conter a alta da moeda. Já o Tesouro Nacional faz uma bateria de leilões, de títulos públicos. Você acha que isso é suficiente, inclusive até o Miguel Daud já tinha comentado numa outra conversa nossa, que é como se fosse colocar uma estilingada num elefante, que não resolve muito. Exatamente. É muito complicado porque o que está faltando mesmo, o que está precisando chegar para a sala é uma credibilidade pelo lado institucional, principalmente do lado do governo e do Congresso, pelo lado dos gastos. Porque, no final das contas, uma coisa que é muito importante a gente lembrar, essa escalada do dólar, ela vem acontecendo desde que o dólar estava abaixo de R$ 5 no ano passado ainda. Só que mais recentemente, nas últimas semanas, ela escalou muito mais rapidamente, saindo aí de 5,70, agora estando superior a 6,20. No final das contas, esses leilões, tanto do Tesouro quanto do Banco Central, eles servem para tentar dar conta dessa demanda maior por esses títulos, dessa cobrança maior em termos de juros e dessa fuga de capital que acaba afetando o dólar. Mas, de fato, precisa de ter uma fala com credibilidade. Realmente, só de leilões, para vocês terem uma ideia, do dia 12 para cá, só em reservas de dólares, foram quase 21 bilhões. Isso significa que mais ou menos 5, 7% da reserva líquida do Brasil foi embora em 5 dias úteis. Então, assim, precisa ser retomada a credibilidade. É isso que precisa voltar para a mesa.
Senão, nesse ritmo, as reservas vão embora em menos de 2 meses. Tá certo. E caso o governo decida fazer uma intervenção no Banco Central, né, quais os riscos, né? Porque a Turquia, ela passou por algo parecido em 2019. Então, qual que seria o risco Turquia para o Brasil? Queria que você também explicasse aqui para os nossos telespectadores. O risco Turquia para o Brasil seria o presidente colocar bastante influência nas decisões do Banco Central, mais ou menos o que a gente verificou ali em Dilma I. E por que esse risco ele acontece? Porque o que foi verificado na Turquia em 2019 foi o seguinte: os juros estavam subindo porque a inflação estava saindo ali das metas esperadas. E no caso, o presidente do Banco Central lá foi trocado por outra pessoa e foi colocado na mesa. Olha, a gente está trocando agora o presidente do Banco Central porque essa alta de juros não tem nada a ver com a nossa política de governo e tudo mais. E no final das contas, gente, o que acaba movimentando a economia, em termos dos termos que podem ser razoavelmente controlados, são basicamente duas coisas: os gastos do governo, para o lado fiscal, e a política monetária. Um deles, que são os gastos do governo, estão totalmente soltos aí, mambengues, né? Criou-se uma grande expectativa de um pacote de corte de gastos, no final das contas, isso ficou muito aquém do esperado, tudo mais. Se o outro lado dessa balança que tenta fazer a inflação rumar para a meta também ficar solto, a única saída que tem é o câmbio desancorar. E por que risco Turquia? Por que vale a pena a gente lembrar disso? Além dessa situação, a Turquia também tinha uma relação lira turca-dólar abaixo de R$ 6 em 2019, quando isso aconteceu. E ela está em 35 agora. Então, beleza, são 5 anos, tem outras coisas que foram acontecendo, mas a gente não pode tirar esse risco, né, o problema maior do Brasil, né, o Lula disse isso recentemente numa entrevista ao Fantástico, o problema maior do Brasil é o juro estar em 12,25, mas isso aí a gente vai mexer. Vai mexer o quê? Vai fazer exatamente o que foi feito em Dilma I? Agora o espaço para fazer esse tipo de coisa é muito menor e é muito mais arriscado. Se fizer isso, o câmbio realmente não dá para ter nem ideia de para onde ele vai. E essa flexibilidade, né, na meta do déficit zero também cria, né, essa incerteza, não é verdade? Exatamente. A maior diferença que a gente teve do teto de gastos para o arcabouço fiscal, para além dos aspectos de flexibilidade, né, de ter essa banda de meta e tudo mais, é o fato de que o teto fiscal ele era uma emenda constitucional, ou seja, demandava ali 3/5 em duas votações para que fosse alterada. E agora, o novo arcabouço fiscal ele é um projeto de lei. E tanto essa fragilidade é mais fácil de ser observada, como de fato ela já vem acontecendo. Quando mais cedo nesse ano, entre março e abril, o governo já alterou a meta para o final de 2024 e já sinalizou: olha, 2025 também, a gente está vendo como é que a gente vai fazer. Então, assim, não adianta nada você colocar uma regra na mesa e não seguir essa regra, né? Você ter uma regra que delimite ali qual o espaço que o fiscal vai tomar, qual é a trajetória que a dívida deve ter nos próximos anos, ela só vai servir se você seguir a sua própria regra, independente da flexibilidade, independente de quais gastos serão adicionados, quais gastos serão reduzidos. Se você não seguir a regra que você mesmo colocou na mesa, o risco de cauda que havia sumido por ter essa regra, ele desaparece. E esse é o maior risco que a gente tem observado para os próximos períodos. E quem exporta commodities e importa insumos vai ter que se preparar muito diante dessa volatilidade no câmbio, né? Quero agradecer muito sua participação aqui conosco, tá? Suas explicações. Fim de ano caótico, vamos ver como é que a gente tem aí os próximos caminhos. A gente está aí sempre com os economistas para nos ajudar a entender todo esse cenário. Obrigada, viu? Opa, eu que agradeço e até a próxima. Até.